né? Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, estamos aqui, amém? E Deus tem uma experiência a nos dar aqui nessa noite, amém, irmãos? E eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos estar lendo uma palavra que está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ler somente o versículo 6, irmãos. É uma palavra pequenininha, mas quando o Senhor tem algo a nos revelar, é profundo, até mesmo, irmão, por cima de uma palavra. Às vezes não necessita ser um capítulo, às vezes não necessita ser um versículo. Quando o Senhor tem algo a nos falar, Ele fala até mesmo por cima de uma só palavrinha. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor então, irmãos, que está João, capítulo 14, no versículo 6. Né? João, capítulo 14, versículo 6, que está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós clamamos nesta hora pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. O Pai, colocando diante do Senhor esta palavra, que ela venha falar as nossas vidas, Senhor Deus Pai, através do Teu Santo Espírito, não daquilo que vem do homem, mas daquilo que vem do céu. Nós cremos, ó Deus Pai, nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nos revela, ó Pai, aquilo que o homem, na sua condição natural, não pode ver através dessa palavra. Fala as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmão, poderia sentar. Irmãos, Jesus está nos apontando um caminho. Jesus está nos direcionando para um caminho, irmãos. Mas que caminho é esse? Que caminho é esse, irmãos? Jesus é o Jesus que todo mundo está falando aí fora, mas será que o mundo conhece o Jesus revelado? O Jesus que Deus nos revelou, o Jesus verdadeiro, o Jesus que morreu na cruz para nos dar a oportunidade de vida eterna. Irmãos, nós podemos viver essa experiência, entender essa experiência, é quando a gente vem buscar nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor, a vida de Saulo, né? Paulo, vamos dizer assim, era um homem, irmãos, extremamente zeloso, um homem extremamente religioso, mas não conhecia esse caminho. Um homem extremamente religioso, irmãos, um homem extremamente zeloso pela sua dedicação, né, ali ao ministério a qual ele vivia, né, ele representava. Até que um dia, irmãos, nós sabemos da vida de Saulo, um homem que perseguia os cristãos, um homem mas extremamente religioso, irmãos. Até que um dia ele teve uma experiência, ele encontrou com o Senhor. Em uma das suas viagens que ele fazia, né? Em uma das coisas que ele fazia perseguindo os religiosos, os cristãos, ele encontrou com o Senhor, irmãos. E ele viveu uma experiência. Aí ele percebeu que o caminho que a palavra fala não é aquele caminho que ele estava vivendo.
Aquele caminho que ele estava vivendo, irmãos, era um caminho cheio da sabedoria humana. Ele era um homem muito culto, sábio. Mas ele necessitava de viver o caminho que Jesus estava apontando, irmãos. O caminho revelado por Deus. Irmãos, nessa terra, irmãos, nós temos vários caminhos. A terra nos oferece vários caminhos, irmãos. Mas o caminho que nos leva à salvação é só um. O caminho que aponta para a eternidade, irmãos, é só um. Sabe aquela voz, quando vem, às vezes, irmãos, na cabeça da gente, fala, ó, não faz isso, não faz isso. Aquilo, irmãos, é o Espírito Santo apontando o caminho da verdade. Aquilo é Deus lá no céu, provando, mostrando o seu amor por nós. Irmãos, não se engane. Nós estamos aqui hoje, irmãos, um grupo grande de servos, né? Um grupo grande de pessoas, irmãos, que às vezes, até mesmo infelizmente, ainda não vive esse caminho. Irmãos, mas busque esse caminho, irmãos. Zaqueu, por exemplo, irmãos, era um homem cheio de defeitos, vivia os caminhos do mundo, até que um dia ele ouviu falar que Jesus estava passando, né? E ele não tinha condição de ver Jesus, que a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, mas ele fez força. A Bíblia fala que ele subiu numa árvore, né? E ali, irmãos, naquele dia, Jesus, através da busca dele, Zaqueu encontrou com Jesus e passou a viver essa experiência. Teve essa experiência ali com Jesus, irmãos, e encontrou o caminho. A experiência que Paulo viveu, né, Saulo e Zaqueu, era uma experiência um pouco diferente, mas todos encontraram o caminho. Davi vivia no caminho, foi chamado para viver o caminho, se dedicava a esse caminho. Saul também foi chamado, mas não quis viver esse caminho, irmãos. Não se dedicou, fazia aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria. E quando, irmãos, a gente faz aquilo que a gente quer, a gente não vive esse caminho. Nós temos que viver igual Paulo viveu. Agora eu já não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. E quando a gente está falando isso, irmãos, quando a gente está vivendo isso, a gente já não tem mais uma vida direcionada por a gente, mas a nossa vida passa a ser direcionada pelo Espírito Santo, irmãos. E quando vem na mente, né? Quando vem aquela cobrança, olha, não faz isso, aquilo é o Espírito Santo provando o seu amor. Jesus nos ama, Deus nos ama, irmãos. Uma prova disso, Deus deu seu único filho por amor a nós, irmãos, para que nós pudéssemos ter uma nova oportunidade de morar na Nova Jerusalém, irmãos. E já está tudo preparado. As profecias, irmãos, apontam para o fim, não o fim da terra, mas para o fim do povo de Deus aqui na terra, irmãos. Jesus está voltando. O grande dia, irmãos, está para acontecer a qualquer momento. Mas será grande para a igreja fiel, para o povo que está se preparando para encontrar com o Senhor. Mas será terrível, terrível para o povo que não está se preparando, irmãos.
Irmãos, essa terra, ela não foi feita para nós vivermos somente 100 anos, não, irmãos. Ou melhor, essa terra foi feita para isso. Mas há uma nova terra, irmãos, onde lá não haverá choro, não haverá mais tristeza, que é uma vida eterna, irmãos. E por outro lado, o adversário, o inimigo, ele tem mostrado os caminhos que essa terra oferece, que nos tira da eternidade, irmãos, que desvia o povo da eternidade. Vamos estar atentos, irmãos. O grito, hoje nós estamos aqui, não em nome de uma denominação, nós estamos